Olá, nessa devocional nós vamos ler o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, que diz o seguinte: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Essa é uma expressão do filho mais novo da parábola do filho pródigo. O filho mais moço, de uma família que tinha, além dele, o filho primogênito, costumava ter os seus interesses, os seus desejos realizados pela sua família, principalmente pelo pai. Era um menino impulsivo, que tinha sonhos, que tinha ideais, mas que não tinha limites, não tinha muita disciplina na sua vida. E queria realizar os seus sonhos. E a história do filho mais moço, desta parábola que Jesus conta, ela é dividida quando este rapaz cai em si, ou seja, quando ele percebe a situação em que ele está vivendo. No primeiro momento ele estava em casa, tinha o cuidado da família, tinha as coisas disponíveis na hora em que ele queria, ele tinha onde repousar, ele tinha roupas para vestir, ele tinha alimento, enfim, ele tinha tudo aquilo que era necessário para o desenvolvimento, para o crescimento, até para a sua própria maturidade. No entanto, ele desejava viver a própria vida, sem ter que dar satisfações à família, sem ter que dar satisfações a seu pai, sem conviver com o irmão, sem conviver com os empregados do pai que trabalhavam nas fazendas daquela família. E assim é que ele havia então planejado sair de casa. Buscava a autorização do pai, buscava ter os recursos necessários para fazer a viagem que ele tencionava fazer, até que o pai, de tanta insistência por parte do filho mais moço, deu a ele parte da herança que lhe cabia. E esse rapaz então saiu viajando pelo mundo. Foi realizar os seus sonhos, foi à procura dos ideais que ele havia colocado para si. No entanto, como era um rapaz que não tinha disciplina, não tinha maturidade, ele começou a viver dissolutamente, gastando o dinheiro que ele tinha, não se preocupando em trabalhar, não se preocupando em organizar a vida e preparar a vida para o futuro. De tal forma que ele se encontrou como um mendigo, já não tinha mais o que comer. Procurou trabalho, procurou emprego, até que alguém lhe ofereceu a possibilidade de cuidar dos porcos. E lá ele se encontrava, cuidando dos porcos, numa situação muito lamentável, quando ele caiu em si mesmo. Ou seja, quando ele percebeu a situação em que ele estava. Ele começou a recordar que lá na fazenda do pai, nem os empregados viviam como ele estava vivendo naquele momento, cuidando e alimentando porcos. Esse cair em si é um ato de arrependimento. O rapaz, tendo conhecimento e percebendo a realidade em que se encontrava, ele se arrependeu de ter deixado a família para trás. Se arrependeu de ter abandonado o pai, já idoso, de ter deixado o seu irmão mais velho, de ter seguido os caminhos que ele tencionava seguir. E assim ele voltou para casa, e voltou arrependido. E ao voltar para casa, ele foi acolhido pelo pai. O pai o recebeu com um abraço, com um beijo, e devolveu-lhe a dignidade, a mesma que ele tinha anteriormente. Esse ato de arrependimento foi muito importante nessa história, que pode ser também a nossa história. Nos arrependermos das coisas erradas que fazemos, que a graça de Deus acompanhe a vida de todos nós, e que nós possamos também ter atitudes de arrependimento e buscarmos as pessoas para a reconciliação. Que Deus te abençoe.